Bem-vindo ao mundo do balão mágico. Tem um trecho interessante isso, mas o socialismo era para funcionar? Não sei, porque nenhum país conseguiu chegar no socialismo realmente certo, por causa da ganância do próprio homem. A ideia de ser igualitário, no qual todo o povo tem direito a uma casa própria, alimentação, um bom trabalho justo, dinheiro, para que a pessoa possa comprar o que for necessário em suas casas, ter o suficiente para sobreviver e não ter falta de renda no país inteiro. Isso é interessante, só que o problema são as promessas, por exemplo, da esquerda, referente ao socialismo, que não se cumpre. Todos os países, Venezuela, tá, é um exemplo, temos Argentina, temos também Cuba, né? E temos também, ficamos sabendo da Nicarágua, do caso das freiras que foram expulsas da Madre Calcutá, lembrando que as freiras já estão mais de 12 anos lá, é um horror. E eles falavam que era uma politicagem lá dentro, por isso que elas foram expulsas. Pois é. Ou seja, você não pode falar o que é de teu direito dentro de uma igreja, dentro de um... Você imagina, aqui no Brasil já estamos sentindo algumas coisas assim, tá? A livre expressão está sendo cortada, né? Algumas igrejas caladas, lembra da pandemia que foram todas fechadas? Nem guerra se fecha uma igreja, gente, nem guerra, tá? Nem guerra. E quem falou isso aí foi o Bolsonaro, ele falou que nenhuma guerra se fecha igrejas. É uma das coisas que mais ficam abertas. Quanto mais em pandemia, a igreja tem que ajudar, é como se fosse um segundo posto médico, só que ele é espiritual, vocês entendem? Agora vamos ver o que Augusto Nunes falou em 2017 sobre o caso de Lula, referente à refinaria que poderia salvar nosso diesel hoje se tivesse 100% completa. Quero lembrar que eu não sou nenhum hipócrita. A refinaria ela está com muita luta, já com seus 18 bilhões de custos, né, e crescendo cada vez mais. E desculpe. E parece que a Petrobras está tentando continuar investindo, agora vai investir em 2022 para 2023, para dar a finalização dela. É mais acho que 1,1 bilhões de dólares, mais ou menos uns 5 bilhões de reais, para finalizar. O que está acontecendo é que ela está 50% operante, no sofrimento ainda. E a Dilma prometendo em 2012, 2007 nada pronto. Olha, gente, já deve ter uns 20 anos que aquilo ali não está pronto, só para vocês terem ideia, tá? E vai acabar como? Vai acabar no governo do Bolsonaro, né? Como as outras obras que ficaram falando, não, porque eu fiz 80%, no caso lá do Rio São Francisco, você tem que só fica usando as obras que eu já fiz. Não, só se faz obra dita como finalizada se você finaliza. Se você não finaliza, é prejuízo aquilo, parado lá, não funciona para nada. Não estava dando água para ninguém. Aí veio o Bolsonaro, terminou e agora estão falando que não, já tinha 80% pronto. Só não falaram que aqueles outros 80% que, entre aspas, disseram tá pronto, estava tudo às moscas. Vamos ver o que Augusto Nunes falou sobre a refinaria de petróleo, no qual, se tivesse pronto, o diesel nosso estaria... Olha, a gente estaria produzindo diesel para todo quanto é lugar. O que não falta é petróleo no Brasil. O que está faltando são refinarias. E, só para lembrar rapidamente aqui, o governo de Bolsonaro está analisando a término de algumas obras, de algumas refinarias aqui no Brasil para dar um reforço, tá? Ele comentou, a Petrobras é o seguinte, a Petrobras estando bem enxuta, ela consegue se recompor e seguir em frente. Essa é a verdade. Vamos ver o caso aí do que foi perguntado ao Lula e o que o Lula respondeu referente à refinaria? Vamos ver? Que era uma parceria, tá, de Venezuela com o Brasil, para se terminar era uma parte a pagar a Venezuela, uma parte a se pagar o Brasil aqui, e em Pernambuco, e nunca se terminou. No caso, a Venezuela saiu fora. Vamos ver? E a roubalheira por trás, gente, foi muito grande. Prejuízos enormes para a Petrobras. Você quer ser esquerda, socialista ainda? Vai para Venezuela, lá tá maravilhoso. Lá tem suco de laranja em todas as esquinas que você virar, nem tem cachorro nas ruas, porque não existe. Mas vamos ver o que o Augusto Nunes tem a dizer, e ele fez a reportagem Veja em 2017. Muito obrigado, compartilhe, curta. Vamos assistir. De Lula sobre o caso do triplex do Guarujá, Sérgio Moro perguntou ao réu por que achara um bom negócio construir a refinaria Abreu e Lima em parceria com a Venezuela. A resposta, abre aspas,
Era um jeito do Brasil equilibrar a balança comercial com a Venezuela. Nós tínhamos um superávit de 5 bilhões de dólares. E não é sadio que um país grande como o Brasil tenha um superávit tão grande com um país pequeno como a Venezuela. Fecha aspas. Nesta quarta-feira, o país de Chávez e Maduro anunciou que não tem como pagar uma dívida de 5 bilhões de dólares com o Brasil. Não entrou na conta o bilhão de dólares da refinaria previsto no contrato que a Venezuela rompeu sem explicações. A Petrobras bancou sozinha a refinaria mais cara e mais inútil do mundo. Então, pelo que vocês viram, foi isso que aconteceu. Isso é um dos casos, né, da refinaria. Agora vamos entender o outro caso, que é mais importante ainda, que se refere como estava a nossa dívida pública. Vamos assistir? Olha, é da época da esquerda, tá? Com todo o respeito aos esquerdistas, estou só mostrando a verdade aqui. E é bom que a direita veja também como nós estamos evoluindo, para que façam comparação, que tem gente que às vezes é direita, vai para a esquerda, que a esquerda quer ir para a direita. Então eu estou aqui, gente, não vou falar mal aí dos governos passados, não, mas é para mostrar a diferença, tá? Então vamos ver o que aconteceu realmente no Brasil em 2007 em diante, referente às dívidas públicas. Vamos ver se ela cresceu ou diminuiu? Vamos estudar essa matéria que é da Câmara de São Paulo, que é gratuita para vocês verem. Vamos lá. Dentro de casa, às vezes, o salário não é suficiente para pagar as contas do mês. Quando a situação aperta, a saída para tirar a corda do pescoço pode ser um empréstimo. Com o governo, não é muito diferente. Quando a arrecadação de impostos e tributos fica abaixo do esperado, o governo pode emitir títulos da dívida pública, que nada mais é que um empréstimo para honrar os compromissos. Entre esses compromissos, podem estar despesas como saúde, educação, segurança, pagamento de salários, aposentadorias e benefícios sociais. E nos últimos anos, essa dívida vem aumentando. Em 2017, a dívida pública federal aumentou 14,3%, passou de 3 trilhões 110 bilhões de reais em 2016 para 3 trilhões e 550 bilhões de reais no fim do ano passado. Mesmo assim, ficou dentro da meta estabelecida pelo governo. Mas nos últimos 10 anos, a dívida pública mais que dobrou. Em 2007, o estoque da dívida estava em 1 trilhão 330 bilhões de reais. Subiu para 2 trilhões 120 bilhões de reais em 2012 e chegou a 3 trilhões 550 bilhões de reais no fim do ano passado. A situação fiscal que vem se deteriorando desde 2012, 2013, ela redunda em déficits muito acentuados, como vivemos no presente, a necessidade imperiosa de um ajuste fiscal no país que já vem sendo implementado. É um objetivo muito importante da nossa sociedade, realizar esse ajuste fiscal, esse ajuste das contas públicas nos próximos anos, para que a gente possa, em primeiro lugar, estabilizar a dívida pública, em segundo momento, garantir a sua redução como proporção do PIB brasileiro. Em 2018, o governo federal vai precisar de 637 bilhões e meio de reais para financiar a dívida pública. O valor será arrecadado a partir da emissão de títulos públicos e parte desse recurso será usado para cobrir gastos com a Previdência Social. A reforma da Previdência é a primeira, a mais importante, a mais essencial reforma que o Brasil precisa empreender de forma inevitável para que a gente consiga atingir esses objetivos de ter um cenário econômico condizente com crescimento, geração de empregos, inflação baixa, ou seja, trazer benefícios concretos para a população. Então, vocês viram que inclusive isso acarretou também a Previdência Social. A Previdência Social, ela acabou sofrendo com isso. O que acontece? Quando você tem um déficit muito grande público, você acaba gerando esses problemas que nós temos hoje de ter necessidade de reforma da Previdência Social. Então agora vocês viram, então,
o porquê da Previdência Social sem querer nesse vídeo, né? Então, gente, olha, é o seguinte, em resumo, para finalizar, tá? Quando vocês tomam péssimas decisões, né, no caso da eleição, vocês acabam fazendo o país ter tudo isso que vocês viram. E eu não quero que se repita mais para frente, tá? Porque aí vai ter desemprego, vai gerar menos confiança. Lembrando que na Venezuela sumiram os ricos de lá por causa disso. A confiança foi a zero. Pode ser o petróleo que tiver na Venezuela que está salvando ela, é isso. Mas ela não está distribuindo para o pobre. E, aliás, os investidores não querem ficar num país que é mal administrado. Isso não é válido, tá? Então é por isso que o socialismo não funciona. Se funcionasse, nós já estaríamos uma beleza faz tempo, porque teve 15 anos de poder à esquerda no país e a gente poderia estar mil maravilhas hoje, né? E não teríamos a dívida que nós arrecadamos de gratidão no BNDES, graças a essa refinaria que não foi sido finalizada, que a Petrobras teve que bancar, e também o porto lá de Cuba, no qual, se eu não me engano, teve até um esquema aí, que alguns empréstimos fora que foram feitos pela esquerda, a forma de garantia era charutos cubanos. Pois é, tirem suas conclusões, tirem esse voto do seu bolso e votem, não cancelem seu voto, não deixem nulo, não deixem de ir em eleições, seja onde você tiver, sol, chuva, façam a sua eleição valer. Fiquem com Deus e eu espero que eu tenha aberto os olhos, pelo menos de alguns, tá? E se você é direita, permaneça na direita, não fique pensando que a esquerda é a maravilha do mundo, pois não é. Pelo que a gente viu, a maravilha do mundo não existe. E na Venezuela é iminente que isso não funcionou também, né? Tem até um vídeo sobre a Venezuela, que eu vou tentar pôr aqui, sobre a venezuelana, falando o que aconteceu na Venezuela. É um vídeo que eu fiz. Então, se vocês quiserem, sigam aí. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e curtir, por favor. Me ajudem, tá? Pois eu estou tentando pôr esse canal para monetização. Gente, lembrando, aqui eu vou falar a verdade. Aqui está o vídeo da venezuelana, tá? E se inscrevam no meu canal aqui embaixo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.